Deus, aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Uma noite maravilhosa na qual o Senhor preparou para que nós pudéssemos estar juntos, louvando e adorando ao Senhor nesta noite. 4 dias de festa para a honra e a glória de Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler a palavra do Senhor, amados, que está lá no livro de Romanos, capítulo 18, capítulo 8, versículo 28. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vem nos falar assim: sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quando o Senhor ele coloca esta palavra no meu coração, quando o Senhor diz que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Mais amados, essa promessa é para quem ama ao Senhor. E muitas pessoas não amam a Deus. Muitas pessoas, aleluia, não acreditam nem em Deus, aleluia. Muitas pessoas viraram a coxa para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí mesmo, fora, nós sabemos que tem pessoas que não acreditam que Deus existe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também dentro da casa do Senhor tem pessoas que dizem que amam a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Com a boca, aleluia, que fala que ama o Senhor. Mas eu entendo, mas quando nós amamos alguém, louvado seja o nome do Senhor, nós demonstramos esse amor não só com palavra, mas com atitude. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes nós dizemos: Deus, eu te amo. Senhor, tu é o Deus da minha salvação. Mas quando Deus nos manda fazer alguma coisa, nós não queremos fazer. Quando o Senhor nos envia, aleluia, levar uma palavra, nós não queremos levar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós amamos, amado, nós temos cuidado, aleluia, com aquilo que é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu costumo dizer que quando uma pessoa, aleluia, quando meu neto diz para mim, ou meu esposo diz para mim, eu te amo, ouvir eu te amo é bom, mas a atitude fala muito mais do que uma palavra. Então eu digo, demonstra com atitude, com obediência, com aquilo que eu peço que você faça. Aí eu vou saber se você me ama de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E com Deus não é diferente, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele tem na nossa vida um propósito, na vida de cada um. E nós demonstramos isso com obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes Deus está dizendo, vai por aqui, e nós queremos ir por outro lado. Nós não damos ouvido, nós não queremos obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes na madrugada Deus nos desperta, te levanta, eu quero falar contigo, e nós não damos ouvido à voz do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz, amados, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que esta palavra se encaixa nessa que eu acabei de ler. Aleluia, porque quem ama, aleluia, obedece. Quem ama, quem está perto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem ama se preocupa. Você tem se preocupado com as coisas de Deus. Aleluia, você tem preocupado, aleluia, com aquilo que Deus mandou você fazer. Você tem se preocupado com as almas que estão perecendo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é uma forma de demonstrar o amor por Deus. Quando você se preocupa com aquele, aleluia, que está na sarjeta. Aleluia, quando você, aleluia, vai no hospital visitar. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que está perecendo no leito. Você está demonstrando amor pelo teu Deus. Louvado seja
Senhor. Muitas das vezes a gente está orando, está dizendo: Senhor, oh Jesus, visita os hospitais. Aí o Senhor diz no meu coração: eu, aleluia, te ordenei isso. E de pregar o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu mando o servo ir, o servo quer me mandar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque em vez de nós ir fazer o ide do Senhor, a gente manda: Senhor, visita. Senhor, vai lá. E o Senhor me mandou, o Senhor te mandou. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não queremos obedecer. E aí a gente já tem coragem de dizer: Senhor, eu te amo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eu te amo, mas não faz o que eu te mando. Como é que tu está dizendo que tu pode me amar? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cada um de nós tem um chamado, nós temos um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. São chamados segundo o seu propósito. E naquele grande dia nós vamos prestar conta. Aleluia, do propósito que o Senhor confiou nas nossas mãos. O que o Senhor tem confiado nas tuas mãos, tu vai ter que dar conta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus, amado. A palavra do Senhor, ela nos diz todo dia, aleluia, que o Senhor, Ele está conosco. Mas nem todo dia nós estamos com o Senhor. Aleluia, nem todo dia nós queremos orar. Nem todo dia nós queremos buscar a presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é tempo de nós despertar. É tempo, amado, de nós, aleluia, pedir sensibilidade para o Espírito Santo, para que nós venhamos ouvir a sua voz e obedecer. Porque no céu não vai entrar de qualquer jeito. No céu não vamos entrar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, da forma que nós queremos. Porque se nós não amamos as coisas de Deus, se nós não fazemos as coisas do Senhor, se nós não obedecemos, nós não temos como dizer que nós amamos a Deus. A palavra do Senhor diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E quando nós amamos ao Senhor, nós temos que ter essa mente de Cristo. O Senhor diz que Ele veio para desfazer as obras do maligno. Ele veio para curar os enfermos. Ele veio para nos dar salvação e libertação. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele nos deu. Aleluia, louvado seja Deus. Esse propósito. Para nós fazer o que Ele fez. Mas a gente não quer fazer, a gente quer mandar Ele fazer no nosso lugar. Ele deixou para nós fazer. Ele diz: eu vos dou poder, aleluia, para pisar na cabeça de escorpiões, para curar os enfermos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente não obedece, a gente não pratica, a gente não busca. Aleluia, muitas das vezes nós queremos dizer para Deus: eu quero ser usado, mas nós não queremos pagar o preço. E quando Ele nos manda, a gente não quer ir. Quando o Senhor manda, aleluia, vai arrumar minha casa, aleluia, a gente não vai. A gente se preocupa tudo com coisas nossas, as coisas seculares, mas as coisas de Deus nós não se preocupa. E se eu não cuido do que é de Deus, eu não posso dizer que eu amo a Deus. O Senhor, Ele nos pede 10%. 10%, amado, do nosso tempo para nós dedicar ao Senhor. E nós não damos esses 10% para Ele. O Senhor cuidou de tudo, o Senhor formou tudo. O Senhor criou todas as coisas. O Senhor nos dá o fôlego de vida. O Senhor nos dá, aleluia, tudo aquilo que nós clamamos. Ele disse: pedi com fé eu te dou. Mas na hora que Ele nos pede, nós não queremos dar. Nós não queremos dar nosso tempo para o Senhor. Nós não queremos dar nossa comunhão com Deus. Nós não queremos, aleluia. Mas é tempo de nós despertar. Ainda há tempo para nós despertar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já disse isso aqui na igreja. Que eu tive um sonho. E esse sonho, aleluia, eu via
o homem que eu sabia que era um homem de Deus, era um anjo na forma do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem chegava na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E eu dizia: o Senhor se congrega onde? E ele dizia para mim: eu estou visitando as igrejas para ver em qual delas que eu vou ficar. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe quem é, amados? É o Espírito Santo. O Espírito Santo está visitando as igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque tem muitas igrejas que o Senhor não está mais. Tem muitas igrejas, mano, que o Senhor não está. Eu tenho dito com meu esposo que eu acho que o Espírito Santo, ele se afastou um pouco da terra. Porque a gente não vê mais as obras do Senhor acontecendo no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos prestar conta daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem muitas pessoas que saem da presença do Senhor por causa de lutas, por causa, aleluia, de qualquer coisa. Mas o Senhor diz que tudo coopera. Se o Senhor te chamou, se o Senhor confiou, é chorando, é gemendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele passou por lutas, ele passou por dificuldade, e nós não queremos passar. Nós não somos melhores do que Jesus. Nós não somos melhores do que os profetas. Ele diz: tudo coopera para o bem daqueles que me amam. Se tu me amas, se tu me obedece, pode passar no vale, pode passar no deserto, eu vou te dar o escape, eu vou te ajudar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você ama o Senhor, aleluia, e Deus te chamou com um propósito, você pode estar passando o que passar, aleluia, mas você não está só. É promessa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é tempo de nós chamar a presença do Senhor. As portas do Senhor, aleluia, está aberta em todo canto da terra. Em todo canto da terra tem uma casa de Deus aberta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E cada casa dessa tem o seu soldado que o Senhor, ele chamou, que ele capacitou para fazer o ID dele. Porque quando ele vier buscar a igreja, nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, temos que apresentar, aleluia, nossas obras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de perder tempo, não é mais tempo, porque nós não temos mais esse tempo. É tempo de nós estar preparado, é tempo de nós estar alicerçado no Senhor, é tempo de nós estar, aleluia, louvado seja Deus, com a comunhão do Espírito Santo, para que nós possamos suportar os dias maus. Nós temos propósito, aleluia, o Senhor nos chamou com propósito. Louvado seja Deus. E nós vamos ter que dar conta desse propósito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é um propósito? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É alcançar aquele objetivo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando uma pessoa tem um objetivo, por exemplo, eu vou fazer uma faculdade. Aleluia. Essa pessoa, amado, ela vai abrir mão de certas coisas, de tantas coisas. Vai abrir mão de acordar cedo, de acordar tarde para acordar cedo. Essa pessoa vai ter que acordar, aleluia, de manhã cedo, pegar não sei quantos carros, quantos ônibus. Debaixo de chuva, é debaixo de sol, para chegar, aleluia, conquistar esse objetivo. A mesma coisa somos nós na presença do Senhor. Aleluia, nós temos que abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, para fazer a vontade do Senhor, para alcançar, conquistar, aleluia, o objetivo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe qual é esse objetivo, essa promessa que o Senhor colocou na tua mão?
ganhais almas, levais alma até o céu, é para povoar o céu. Você foi chamado para dar vista ao cego, para curar os aleijados, os que estão cegos espiritualmente, que estão aleijados, que não conseguem o caminho, enxergar o caminho da casa do Senhor. É você que tem essa incumbência de falar de Jesus, dizer que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta e leva para o céu. É eu e você. Louvado seja o nome do Senhor.